Bom, meu nome é Eduardo, sou editante do CRC e estou apresentando hoje sobre o processador e o Floppy Drive Disk. Bom, o processador é o cérebro do computador. Ele é encarregado de processar as informações. O processador é o componente mais complexo e frequentemente mais caro. Como todo cérebro, ele precisa de um corpo que é formado pelos outros componentes do micro, incluindo memória, HD, placa de vídeo e de rede, monitor, teclado e mouse. Como ele vai processar os dados vai depender do programa. Para o processador, ele não vai fazer diferença qual programa que será utilizado, já que realmente ele não entende o que realmente o programa está fazendo. Ele apenas obedece as ordens dadas pelo programa, chamadas comandos ou instruções. Ele é independente. A memória cache é um comprimento que fica localizado perto do processador. Surgiu quando a memória RAM não estava mais acompanhando o desenvolvimento do processador. Ela é bastante rápida, mas bastante cara também. A memória cache surgiu quando percebeu-se que a memória não era mais capaz de acompanhar a velocidade dos processadores em velocidade, fazendo com que muitas vezes ele tivesse de ficar esperando os dados serem liberados pela memória RAM para poder cumprir suas tarefas, perdendo muito em desempenho. O clock ele é responsável pela sincronização das atividades no computador. Ele é medido através do Hertz, que é a quantidade de ciclos de clock por segundo. Por exemplo, um processador que possui 180 MHz significa que em um segundo ele realiza 180 milhões de ciclos. É óbvio que o clock tem influência no desempenho, mas os periféricos também possuem influência. O clock nada mais é do que a frequência com que o processador consegue executar as tarefas, a velocidade do. Quanto maior a frequência, menor será o tempo de execução. O clock interno tem a maior taxa e é a frequência com que o processador realiza suas funções. O clock externo é a velocidade da transmissão de dados através do barramento de dados do processador para a memória. O Floppy Disk Drive era o principal meio de transferir dados para um computador até o drive de CD-ROM se tornar popular. Os drives de disquete são um componente-chave na maioria dos computadores há mais de 20 anos. Atualmente está em desuso. Basicamente, o drive de disquete lê e grava dados em um pedaço de plástico circular revestido de metal de forma semelhante a uma fita cassete. Partes do drive de disquete. O disco. O disquete se parece muito com a fita cassete. Ambos utilizam uma base fina de material plástico revestido de óxido de ferro. Trata-se de um material ferromagnético e se você o expuser a um campo magnético, ele ficará permanentemente magnetizado pelo campo. Ambos podem gravar informações, ambos podem ser apagados e reutilizados, ambos são muito baratos e fáceis de serem utilizados. O drive. As partes principais do drive de disquete são cabeças de leitura, localizadas em ambos os lados do disquete, elas se movem em conjunto em uma mesma montagem. Motor do drive. Um motor muito pequeno dá capaz de alimentar o centro do disquete, girando a 300 ou 360 rotações por minuto, RPM. Motor de passo. Este motor executa um número preciso de revoluções, passos completos para mover a montagem da cabeça de leitura e gravação para a posição adequada da trilha. Estrutura mecânica. Um sistema de alavancas que abre a pequena janela protetora no disquete para permitir que as cabeças de leitura e gravação toquem a mídia do disquete nos dois lados, para os disquetes de 3,5 polegadas. Placa de circuito. Contém todos os componentes eletrônicos para manipular os dados lidos do disquete ou nele gravado. Essa foi a minha apresentação sobre processador e floppy disk drive.